Ela carrega bandejas, ele carrega segredos, e ambos escondem muito mais do que mostram. Quando seus olhos se cruzam, o mundo ao redor deixa de fazer barulho. Ele a provoca com arrogância, ela responde com veneno doce e firmeza. E ali, entre goles de café, nasce uma tensão que nenhum toque ousaria quebrar. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. O sol da manhã despontava no horizonte de São Paulo, rasgando a névoa que cobria as ruas do Grajaú. Luísa Ribeiro, uma jovem de 21 anos, já estava de pé preparando o chá de camomila e separando os remédios para sua avó, Dona Zuleika, que sofria de problemas cardíacos. O pequeno apartamento de 2 cômodos, conquistado após décadas de trabalho de sua avó como empregada doméstica, era simples, mas mantido com dignidade. Vó tomou o remédio? Preciso sair agora ou vou me atrasar, disse Luísa ajeitando o uniforme preto e branco, enquanto trançava os cabelos crespos. Já tomei, minha flor. Vai com Deus e volta com cuidado. Hoje vou tentar terminar aquela toalha de crochê para a vizinha. Quem sabe consigo mais um dinheirinho para ajudar nas contas. Luísa beijou a testa da avó e saiu apressada, enfrentando 2 horas de transporte público até chegar ao Café Velozia, na Vila Madalena, estabelecimento elegante frequentado pela elite paulistana. Trabalhava lá há 3 anos, desde que precisou abandonar os estudos para cuidar de Dona Zuleika. Bom dia, Luísa, cumprimentou Tadeu, o barista e seu único amigo verdadeiro naquele ambiente. Preparada para mais um dia de sorrisos forçados para gente que não nos enxerga de verdade? Como sempre, respondeu com um sorriso genuíno. A diferença é que hoje estou particularmente inspirada para ignorar qualquer grosseria. Sonhei com minha mãe ontem. Ela estava me mostrando um jardim cheio de ipês amarelos. O movimento da manhã transcorreu normalmente. Pouco depois do meio-dia, entrou no café um homem de aproximadamente 35 anos. Alto, de terno italiano impecável e olhos escuros analíticos, escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar todo o salão. Mesa 9, sussurrou Tadeu. É Rafael Mendoncinha, dono da Mendoncinha Empreendimentos. Já esteve na capa da Forbes e dizem que é um cubo de gelo ambulante. Luísa se aproximou da mesa com discrição profissional. Bom dia, senhor. O que deseja pedir? Rafael ergueu os olhos de seu tablet e, por um instante quase imperceptível, pareceu surpreso. Café preto, sem açúcar, e água com gás, respondeu secamente, voltando sua atenção ao dispositivo. Ele sempre foi assim? Perguntou a Tadeu, enquanto preparava o pedido. Desde que comecei aqui. Vem uma vez por semana, sempre no mesmo horário, sempre pede a mesma coisa, nunca sorri. Dizem que depois que a mãe morreu, ele se fechou completamente. Luísa retornou à mesa, colocou o pedido com cuidado e estava prestes a se afastar quando Rafael falou. Este é descafeinado. Não, senhor, é café comum, como pediu. É descafeinado, insistiu, olhando diretamente para ela. Consigo distinguir pelo aroma. Traga um café adequado. Luísa respirou fundo, contendo a irritação. Com todo respeito, eu mesma preparei seu café. Posso garantir que não é descafeinado, mas se preferir, posso trazer outro. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Rafael. Traga outro, disse simplesmente. Quando Luísa voltou ao balcão, Tadeu comentou. Ele está testando você. Já fez isso com outros funcionários. É como se precisasse provar que está no controle. Luísa retornou à mesa com uma nova xícara. Aqui está seu novo café, senhor. Gostaria que experimentasse os 2 e me dissesse qual é o adequado. Os olhos deles se encontraram em um momento de reconhecimento mútuo. Sem dizer nada, ele provou os 2 cafés. São idênticos, concluiu sem demonstrar embaraço. Pode retirar um deles. Quando Luísa se afastava, ouviu. Obrigado pela honestidade. A semana seguinte trouxe Rafael de volta, mas desta vez ele pediu um expresso e perguntou seu nome. Luísa Ribeiro, senhor. Rafael, disse ele. Apenas Rafael. Essa estranha rotina continuou por semanas. Ele aparecia. Fazia pedidos simples, ocasionalmente trocava palavras com Luísa. Nada pessoal, apenas comentários sobre café, clima ou notícias.
Em uma quarta-feira chuvosa, tudo mudou drasticamente. Rafael estava em sua mesa habitual quando a porta se abriu, trazendo um grupo de mulheres elegantes, lideradas por uma loira de lábios vermelhos. Regina, sussurrou Tadeu, ex-namorada do Mendoncinha. Dizem que ele terminou quando descobriu que ela só queria seu dinheiro. Regina aproximou-se da mesa de Rafael com um sorriso calculado. Rafael, querido, que surpresa encontrá-lo aqui! Exclamou com falsa surpresa. Regina, respondeu friamente. Ignorando a recepção gelada, Regina sentou-se e fez sinal para que suas acompanhantes ocupassem mesas próximas. Fez um gesto imperioso para Luísa. Você aí traga um martini seco para mim e o mesmo para minhas amigas. Desculpe, senhora, não servimos bebidas alcoólicas antes das 16 horas, respondeu Luísa educadamente. Regina a encarou como se só agora notasse sua existência. Você sabe quem eu sou? Perguntou com um sorriso frio. Não tenho esse privilégio, senhora. Regina, interveio Rafael, se a casa não serve bebidas neste horário, tenho certeza que você pode escolher outra opção. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. Regina manteve os olhos fixos em Luísa, avaliando-a. Muito bem. Traga um chá de jasmim e certifique-se de que a água esteja realmente quente. Durante a hora seguinte, Luísa observou a dinâmica entre eles. Regina falava incessantemente, ocasionalmente tocando o braço de Rafael, que respondia com monossílabos, visivelmente desconfortável. Quando Luísa passou para recolher as xícaras, Regina abriu sua bolsa e, acidentalmente, derrubou seu espelho de mão, que se estilhaçou. Oh, que desastre! Exclamou dramaticamente, fixando os olhos em Luísa. Você poderia ter sido mais cuidadosa ao servir a mesa. Não toquei em nada na mesa, senhora. Está me chamando de mentirosa? A voz de Regina elevou-se, atraindo a atenção do gerente, que se aproximou. Algum problema aqui? Perguntou Maurício. Esta funcionária está sendo extremamente rude, declarou Regina. E agora vejo que meu bracelete está faltando. Tenho certeza que o estava usando quando entrei. Um murmúrio de espanto percorreu o café. As amigas de Regina rapidamente confirmaram ter visto o bracelete em seu pulso. Senhora, eu não peguei nada seu, disse Luísa, sentindo o pânico crescer. Seu olhar buscou instintivamente o de Rafael, que observava com expressão indecifrável. Senhor, Maurício, entendo que vocês precisem contratar pessoas de todos os tipos, mas talvez seja prudente verificar os antecedentes com mais cuidado. O gerente, intimidado pela presença de clientes influentes, virou-se para Luísa. Talvez devêssemos verificar seu armário, apenas para esclarecer este mal-entendido. O quê? Não, isso é humilhante e completamente injusto. Luísa olhou novamente para Rafael, esperando que ele interviesse, mas ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos na mesa. Sentindo-se traída por aquele silêncio, Luísa desamarrou o avental e o jogou sobre o balcão. Não vou me submeter a isso. Trabalhei aqui por 3 anos sem qualquer incidente. Se a palavra de uma cliente que acabei de conhecer vale mais que minha reputação, então não tenho mais nada a fazer aqui. Com essas palavras, pegou sua bolsa e saiu pela porta, ignorando os chamados do gerente. Lá fora, a chuva havia se intensificado. Sem dinheiro para um táxi e com o orgulho ferido demais para voltar, Luísa caminhou sob a chuva, as lágrimas se misturando às gotas que escorriam por seu rosto. O que ela não percebeu foi a figura que a observava de longe, dentro de um carro luxuoso estacionado do outro lado da rua. Rafael Mendoncinha, o homem que não havia dito uma palavra em sua defesa, agora a seguia com olhos que, pela primeira vez em anos, refletiam remorso. 3 dias haviam se passado desde o incidente no Café Velosia. Luísa folheava os classificados do jornal na pequena mesa da cozinha, enquanto sua avó preparava cuscuz com ovo. Minha filha, você precisa comer alguma coisa, disse Dona Zuleika, colocando o prato à sua frente. Estou sem fome, vó, mas vou comer, prometo. A verdade era que a preocupação com as contas pesava sobre Luísa. O aluguel venceria em 10 dias. Os remédios de Dona Zuleika estavam acabando. E as economias no pote de geleia escondido atrás do fogão mal dariam para 2 semanas. A campainha interrompeu seus pensamentos. Luísa verificou pela janela e ficou paralisada ao ver Rafael Mendoncinha parado sob o pequeno beiral,
seu sobretudo ensopado nas pontas. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, após abrir a porta, sem se preocupar com formalidades. "Posso entrar?" pediu ele, sua voz mais suave do que Luísa jamais ouvira. "Por quê? Veio ver como vivem os pobres que você ajuda a humilhar?" "Vim me desculpar e fazer uma proposta." "Luísa, quem é minha filha?" perguntou Dona Zuleika da cozinha. Relutantemente, Luísa abriu mais a porta. "É melhor entrar. Está encharcando o capacho." Rafael entrou hesitante, seus olhos percorrendo o pequeno apartamento sem julgamento, apenas com curiosidade. "Vó, este é um conhecido do café." Dona Zuleika apareceu na porta da cozinha, apoiada em uma bengala improvisada. "Que surpresa! Aceita um cafezinho? Não é daqueles chiques, mas tem muito amor." "Seria um prazer, senhora," respondeu Rafael educadamente. "Vó, o senhor Mendoncinha não veio para ficar, ele só... Na verdade, se não for incômodo, aceito sim. E por favor, me chame de Rafael." Enquanto Dona Zuleika preparava o café, Luísa encarou Rafael com desconfiança. "O que você quer?" "Primeiro, me desculpar pelo que aconteceu no café. Deveria ter intervindo. Sabia que Regina estava mentindo. Conhecia seus truques. Mas ficou calado, como todos os outros. Não espero seu perdão, mas tenho uma proposta que pode ajudar vocês duas." Dona Zuleika voltou com o café. E Rafael explicou. "Vim oferecer um emprego para sua neta, na minha residência." "O quê?" exclamou Luísa. "Preciso de alguém para organizar minha agenda pessoal e me auxiliar em questões domésticas. Minha antiga assistente se aposentou." "E você acha que eu aceitaria trabalhar para você depois do que aconteceu?" "O salário seria 3 vezes o que você ganhava no café, com benefícios legais e plano de saúde extensível a familiares." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Luísa sabia o que aquela oferta significava. Tratamento para sua avó, segurança financeira, mas o preço parecia alto demais, sua dignidade. "Não preciso da sua caridade," respondeu. "Não é caridade. É uma proposta baseada na sua competência e integridade, qualidades raras hoje." Dona Zuleika pigarreou suavemente. "Minha neta é orgulhosa, senhor Rafael, mas também sensata. Poderia nos dar um momento a sós?" Depois que Rafael saiu, Dona Zuleika segurou as mãos da neta. "Sei que está magoada, mas precisamos ser práticas. Este homem veio até aqui sob chuva, para um bairro que pessoas como ele normalmente evitam. Isso diz muito sobre seu caráter. E se for só culpa? Ou se ele tiver outras intenções, acha que sua velha avó não reconhece segundas intenções? Trabalhei em casas de ricos a vida toda. Este não me parece esse tipo. Além disso, com esse salário você poderia voltar a estudar. E eu poderia finalmente fazer aquela cirurgia." As palavras atingiram Luísa como um soco no estômago. A cirurgia para melhorar a mobilidade da avó custava muito mais do que conseguiriam juntar normalmente. Após reflexão, Luísa abriu a porta onde Rafael esperava sob a chuva. "Aceito sua proposta, mas com condições. Contrato formal, plano de saúde imediato para minha avó, flexibilidade para visitá-la e o entendimento claro de que estou aceitando um emprego, não vendendo minha dignidade." Um quase sorriso surgiu no canto dos lábios de Rafael. "Perfeitamente razoável. Quando pode começar?" "Segunda-feira." Na segunda, às 7h, uma Mercedes prata estacionou na viela estreita do Grajaú. O motorista, Augusto, tratou Luísa com deferência e entregou-lhe uma pasta com seu contrato e documentos do plano de saúde. A mansão Mendoncinha surgiu imponente no Jardim Europa, com elegância clássica por fora e minimalismo contemporâneo por dentro. Carmen, a governanta severa, recebeu Luísa com avaliação crítica. "Sou Carmen Oliveira, governanta principal da residência Mendoncinha há 25 anos. O senhor me instruiu a mostrar-lhe suas acomodações." "Acomodações? Não combinamos que eu moraria aqui. O quarto está preparado caso decida permanecer eventualmente, devido à distância." O tour pela mansão revelou ambientes frios e impessoais. Móveis caros, obras escolhidas por valor de mercado, espaços sem vestígios de vida real. O quarto designado para Luísa, contudo, era acolhedor com vista para o jardim. "O senhor solicitou especificamente este quarto para a senhorita", informou Carmen. "Era o único com vista para o jardim de ipês."
Luísa sentiu um arrepio ao lembrar que havia mencionado seu sonho com ipês amarelos na conversa com Tadeu no café. No escritório, Rafael explicou detalhadamente suas responsabilidades. Organizar sua agenda pessoal e social, supervisionar a casa, representá-lo em algumas situações, servir como filtro entre ele e o mundo. Por que eu? Perguntou Luísa diretamente. Existem profissionais mais qualificados. Porque você foi a única pessoa em anos que me serviu café normal quando pedi, mesmo quando insisti que estava errado. A maioria trocaria a bebida sem questionar. Você defendeu a verdade, mesmo quando inconveniente. É esse tipo de integridade que procuro. Tenho uma pergunta. Por que não me defendeu naquele dia? Rafael desviou o olhar. Foi um erro que pretendo não repetir. Regina é complicada. Temos uma história que prefiro não discutir agora, mas isso não justifica meu silêncio. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas havia sinceridade. Entendo. Vamos ver como isso funciona. E Luísa, obrigado por aceitar. Sei que não foi fácil. As primeiras semanas foram de ajuste constante. Carmen, inicialmente fria, começou a aceitar Luísa gradualmente. Ele está diferente desde que você chegou, comentou a governanta. Menos rígido. Como assim? O senhor Rafael sempre foi correto, mas distante. Desde a morte da mãe, fechou-se completamente. Ontem eu o ouvi rir. Foi breve, mas foi um riso. E isso é tão surpreendente. Não o ouvia rir desde a morte da mãe dele há quase 5 anos. Luísa passou a observar Rafael com outros olhos. Notou como seus olhos suavizavam ao falar com Augusto, como acariciava brevemente os livros antes de retirá-los da estante, como parava no jardim para observar pássaros. Uma rotina se estabeleceu. Nas terças e quintas, quando tinha compromissos que terminavam tarde, Luísa pernoitava na mansão. Foi numa dessas noites, quase um mês após começar, que ouviu vozes alteradas no hall. Regina Albuquerque havia chegado sem aviso. É ridículo precisar marcar hora para ver meu próprio ex-noivo, exclamava ela, enquanto Carmen tentava barrá-la. Luísa se aproximou encontrando Regina deslumbrante em um vestido vermelho. Ao vê-la, os olhos da socialite se estreitaram. Você? O que essa garçonete está fazendo aqui? Boa noite, senhorita Albuquerque. Sou a assistente pessoal do senhor Mendoncinha. Assistente pessoal? Essa é boa. Rafael sempre teve um senso de humor peculiar. Asseguro-lhe que minha posição é totalmente profissional, respondeu Luísa calmamente. Não ouse me tratar como uma desconhecida. Eu praticamente vivi nesta casa. Uma voz grave interrompeu o confronto. Regina, isso é suficiente. Rafael havia surgido no topo da escada observando a cena com severidade. Rafael, querido. O tom de Regina mudou instantaneamente. Tentei te ligar, mas sua funcionária bloqueou meus contatos. Foi uma instrução minha. O que você quer? Precisamos conversar sobre o evento beneficente da Fundação da Mamãe. Já providenciei a transferência. Não havia necessidade de vir até aqui. Mas pensei que poderíamos ir juntos como nos velhos tempos. Não haverá velhos tempos, Regina. Nosso relacionamento acabou. O rosto perfeitamente maquiado de Regina endureceu, seus olhos voltando-se para Luísa. Entendo. Então é verdade? Que você substituiu uma socialite por uma doméstica? Que decadência, Rafael. Senhorita Albuquerque, interveio Luísa, acredito que esta conversa já se estendeu além do necessário. Você não é ninguém para me dizer quando devo sair, explodiu Regina. Uma ninguém da periferia que provavelmente está dormindo com o patrão. Regina, a voz de Rafael cortou o ar. Retire-se imediatamente da minha casa. Após a saída tempestuosa de Regina, um silêncio desconfortável pairou no hall. Sinto muito por isso, disse Rafael finalmente. Não é sua culpa. É sim, Regina sempre foi territorial e manipuladora. Durante anos, permiti que agisse assim porque era conveniente. Havia uma honestidade crua naquela confissão que tocou Luísa. Todos cometemos erros, me ofereceu gentilmente. Rafael a olhou intensamente. Alguns custam mais caro que outros. Reassumindo sua postura profissional, acrescentou, de qualquer forma, agradeço como lidou com a situação. Apenas fiz meu trabalho. Fez mais que isso. Mostrou uma dignidade que Regina, com todo o seu dinheiro e conexões, jamais terá.
Aquelas palavras provocaram em Luísa uma sensação estranha de calor no peito. Pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse algo mais em Rafael Mendoncinha do que o mundo conhecia. E mais perturbador ainda, percebeu que estava genuinamente interessada em descobrir o que era. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Os dias seguintes ao confronto com Regina foram marcados por uma mudança sutil na dinâmica entre Luísa e Rafael. Pequenos gestos, um café deixado sobre sua mesa nas manhãs frias, comentários apreciativos, momentos de silêncio na biblioteca, construíam uma ponte frágil entre seus mundos. Numa sexta-feira particularmente agitada, Rafael entrou no escritório de Luísa sem aviso prévio. "Preciso que me acompanhe em um compromisso amanhã", disse com tom determinado. "É um evento beneficente da Fundação Albuquerque." Luísa ergueu as sobrancelhas surpresa. "A fundação da família de Regina, tem certeza?" Rafael assentiu. "Prometi uma doação antes do nosso rompimento. Seria imprudente não comparecer, considerando as conexões dos Albuquerque com potenciais investidores. Mas depois do que aconteceu aqui, minha presença não provocaria mais tensão? Justamente por isso, quero que me acompanhe. Regina precisa entender definitivamente que nosso relacionamento acabou e que respeito sua posição nesta casa. Como sua assistente pessoal, ou como... o que exatamente?" Rafael pareceu momentaneamente desconcertado. "Como minha assessora, mas entenderei se preferir não ir, considerando o histórico." Era a primeira vez que ele oferecia uma escolha real. Esse gesto de consideração pesou mais na decisão de Luísa que qualquer argumento profissional. "Irei, mas não tenho roupa adequada para um evento desse porte." "Já pensei nisso. Amanhã uma consultora de moda virá com algumas opções. Considere parte dos seus benefícios profissionais." Naquela noite, ao retornar para casa no Grajaú, Luísa encontrou Dona Zuleika assistindo sua novela favorita. "Como foi seu dia, minha flor?" perguntou a avó. Luísa explicou sobre o evento, tentando soar casual. "Esse tal de Rafael, ele gosta de você, não é?" perguntou a idosa diretamente. "Vó, claro que não. É uma relação estritamente profissional. Minha netinha, se trabalhei a vida toda em casas de gente rica, sei reconhecer quando um patrão começa a olhar diferente para uma funcionária. Mesmo se houvesse algo, e não há, seria completamente inadequado. Somos de mundos diferentes. O coração não conhece classe social, e as pessoas não são apenas o mundo de onde vieram, mas também o que constroem juntas." Na manhã seguinte, Luísa escolheu um vestido azul noite relativamente simples, com corte que valorizava sua silhueta sem ser excessivamente chamativo. Quando desceu as escadas à noite, encontrou Rafael aguardando no hall, impecável em seu smoking. Algo em sua expressão ao vê-la fez o coração de Luísa saltar. "Você está bem apropriada", comentou ele, embora seu tom sugerisse muito mais. A viagem até o Hotel Unique transcorreu em silêncio confortável. O salão estava decorado com orquídeas brancas e iluminação suave. Políticos, empresários e celebridades conversavam em pequenos grupos. "Lembre-se", murmurou Rafael próximo ao ouvido de Luísa, "você tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um deles." Durante a primeira hora, tudo correu bem. Rafael a apresentou a alguns associados como minha indispensável assistente, e ela conduziu conversas sobre a doação, demonstrando conhecimento que surpreendia alguns dos presentes. Foi quando conversavam com um senador que Regina os abordou, deslumbrante em um vestido vermelho provocante. "Rafael, querido, que maravilha que pôde vir", exclamou beijando-o no rosto com intimidade estudada. "E trouxe sua assistente, que adorável gesto de inclusão social." "Regina", respondeu Rafael friamente, "a Mendoncinha Empreendimentos tem prazer em apoiar causas sociais legítimas, independentemente de questões pessoais." "Sempre tão diplomático", ronronou ela, tocando seu braço. "Mas sabe o que mais admiro? Sua lealdade à sua classe, ao seu mundo." Seu olhar deslizou para Luísa com desdém. "Alguns valores são inegociáveis, não acha?" Nesse momento, Elsa Albuquerque, mãe de Regina, aproximou-se. Uma mulher de 60 anos com postura impecável e olhos calculistas. "Rafael, que prazer revê-lo. Regina mencionou que talvez não viesse." "Senhora Albuquerque",
O prazer é meu. Permita-me apresentar Luísa Ribeiro, minha assistente pessoal. Os olhos da matriarca examinaram Luísa com interesse clínico. Assistente pessoal, e há quanto tempo trabalha para Rafael, querida? 2 meses, senhora. Recentemente, então. E como conheceu nosso estimado empresário? Rafael interveio. Luísa trabalhava no Café Velosia. Sua competência e integridade me impressionaram. Ah, entendo perfeitamente, sorriu Elsa friamente. Regina também começou como assistente de seu pai. Foi assim que conhecemos a querida Inês, mãe de Rafael. Uma história familiar interessante, não é? Um silêncio tenso seguiu-se. O rosto de Rafael transformou-se em uma máscara de pedra. Mãe, tenho certeza que Rafael não quer discutir história antiga, disse Regina. Por que não? É uma linhagem fascinante, continuou Elsa. A mãe era secretária do pai, a avó era governanta do avô. Os homens Mendoncinha sempre tiveram um padrão interessante de seleção. Luísa sentiu Rafael tensionar-se ao seu lado. Se me dão licença, disse ele com formalidade gelada. Preciso falar com o tesoureiro sobre a transferência da doação. Sem esperar resposta, afastou-se, deixando Luísa sozinha com as 2 mulheres. Por um instante, considerou segui-lo, mas a expressão satisfeita de Regina a deteve. Que pena, comentou Elsa. Parece que tocamos em um ponto sensível. Talvez você não saiba, querida, mas a mãe dele era secretária de Rodolfo Mendoncinha quando se casaram. Causou um escândalo imenso. E depois de todos aqueles anos tentando provar seu valor, acrescentou Regina, ela acabou morrendo sozinha, enquanto o marido estava viajando. Tragicamente poético, não acha? Luísa sentiu náusea diante da crueldade gratuita. Não vejo como a história pessoal do Sr. Mendoncinha é relevante para este evento. Regina riu. Oh, querida, tudo é relevante quando se trata de entender onde está se metendo. Ou acha que é especial, que ele vê mais em você do que uma substituta temporária? Querida, acrescentou Elsa com voz adocicada, pessoas como nós e Rafael pertencemos a um mundo com regras próprias. Podemos nos fascinar temporariamente com pessoas diferentes, mas no final voltamos sempre ao nosso lugar. Aquelas palavras atingiram Luísa como um soco no estômago, tocando em seu maior temor, que para Rafael ela fosse apenas uma curiosidade passageira. Agradeço sua preocupação, respondeu com dignidade, mas creio que o Sr. Mendoncinha é capaz de decidir por si mesmo quem merece seu respeito. Afastou-se com passos firmes, encontrando um canto tranquilo próximo a uma janela. Rafael surgiu ao seu lado, trazendo 2 taças de água. Não deixe que te afetem, disse, entregando uma das taças. Elsa e Regina são especialistas em manipulação emocional. Parecem conhecer bem sua história. Conhecem os fatos, não a verdade. Há uma diferença. Algo na vulnerabilidade daquela afirmação fez Luísa aproximar-se. Você não precisa me explicar nada. Eu sei, mas quero que entenda. Não porque é minha funcionária, mas porque... Ele não completou a frase, mas não precisava. Havia algo crescendo entre eles que ambos vinham evitando nomear. Minha mãe era a pessoa mais forte que já conheci, continuou após um momento. Inteligente, determinada, resiliente. Sim, começou como secretária do meu pai, mas se tornou seu braço direito nos negócios. Enfrentou o preconceito com dignidade que pessoas como Elsa jamais compreenderiam. Ela parece ter sido uma mulher admirável. Era. E teria gostado de você, da sua honestidade, da forma como enfrenta o mundo nos seus próprios termos. Aquelas palavras tocaram Luísa profundamente. Ficaram lado a lado, observando a cidade abaixo, conectados por algo que palavras não podiam expressar. O resto da noite transcorreu sem incidentes. Rafael fez um discurso formal, cumpriu obrigações sociais mínimas e, para a frustração de Regina, anunciou que precisavam se retirar. Durante o trajeto de volta, um silêncio confortável preenchia o carro. Sinto muito por tê-la exposto àquilo, disse Rafael finalmente. Não foi sua culpa, e não foi tão ruim quanto poderia ter sido. Ainda assim, não deveria tê-la colocado naquela situação. Por que me pediu para ir? A verdade. Rafael a encarou, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes da cidade.
Porque, quando você está ao meu lado, sinto-me mais forte, mais capaz de enfrentar pessoas como Regina e Elsa sem me perder em memórias e ressentimentos. Obrigada por confiar em mim, respondeu Luísa, emocionada com a honestidade da confissão. Quando chegaram à mansão, já passava da meia-noite. Era tarde demais para que Luísa retornasse ao Grajaú, então ela aceitou ficar no quarto preparado para ela. Boa noite, Luísa, disse Rafael ao pé da escadaria com uma gentileza nova em sua voz. E obrigado por tudo. Boa noite, Rafael. Foi a primeira vez que ela usou seu primeiro nome sem o título formal. Algo havia mudado entre eles. Uma barreira havia caído, uma distância reduzida. À medida que subia as escadas, Luísa percebeu que estava entrando em território perigoso. Estava começando a ver Rafael não apenas como seu patrão, mas como um homem complexo e humano por trás da fachada controlada. E pior, estava começando a se importar. Na manhã seguinte, encontrou Rafael na cozinha preparando café, algo que nunca havia presenciado antes. Carmen e a equipe têm folga aos sábados, explicou ele, parecendo estranhamente relaxado em trajes casuais. Espero que não se importe com um café menos sofisticado. De forma alguma, posso ajudar? Estava pensando, está um dia perfeito. Poderíamos revisar os documentos da viagem no jardim, se preferir. Havia algo quase tímido na sugestão, como se propusesse algo muito mais significativo que uma mudança de ambiente. Parece ótimo, concordou. O jardim era surpreendentemente despretensioso. Em um canto, sob a sombra de um ipê amarelo, estava uma mesa com café, frutas e pães. Você preparou tudo isso? Perguntou Luísa, impressionada. Rafael deu de ombros. Nada elaborado. Apenas pensei que seria agradável. Enquanto saboreavam o café da manhã, a conversa fluiu naturalmente, passando da viagem a Recife para histórias pessoais. Rafael sobre memórias de infância com sua mãe, Luísa sobre como Dona Zuleika a criou após perder a mãe em um acidente. Ela era costureira, explicou Luísa. Tinha mãos mágicas e segundo minha avó. Você herdou esse talento? Um pouco. Minha avó me ensinou o básico, mas nunca tive tempo para desenvolver realmente. Rafael a observou como se estivesse tomando uma decisão. Venha comigo. Quero te mostrar algo. Luísa o seguiu até um aposento que nunca havia visitado. Um quarto feminino decorado em tons suaves, com uma máquina de costura antiga próxima à janela. Era o quarto da minha mãe, explicou Rafael, sua voz baixa. Depois que meu pai morreu, ela se mudou para cá. Dizia que preferia a vista do jardim. Ela adorava costurar, continuou tocando a máquina. Não por necessidade, mas como expressão. Dizia que cada ponto era uma pequena afirmação de existência. É uma filosofia bonita, comentou Luísa, tocada por essa revelação. Quando a vi pela primeira vez, usando aquele uniforme simples com tanto orgulho, lembrei-me dela, da forma como nunca permitiu que dinheiro ou posição definissem quem era. Por que está me mostrando isso? Perguntou Luísa suavemente. Rafael a encarou, seus olhos revelando emoção crua. Porque você é a primeira pessoa em muito tempo que me faz querer compartilhar essa parte de mim. A parte que não é o empresário, o herdeiro, o homem que o mundo acha que conhece. O momento estava carregado de possibilidades. Luísa sentia a tensão no ar, o magnetismo que os aproximava. Quando seus olhos se encontraram, havia uma pergunta silenciosa nos de Rafael. O som estridente de um celular quebrou o encanto. Rafael fechou os olhos brevemente antes de atender. Mendoncinha. Sim, estarei lá em 1 hora. Desligou e olhou para Luísa com frustração e resignação. Surgiu um problema com um projeto no litoral. Preciso resolver pessoalmente. Claro, eu entendo. Luísa, o que estava acontecendo aqui foi um momento, completou ela, oferecendo uma saída fácil. Não se preocupe. Algo como dor cruzou o rosto de Rafael. Não foi apenas um momento para mim. Continuaremos esta conversa quando eu voltar, se você quiser. Talvez seja melhor não continuarmos. Somos de mundos diferentes, Rafael. Você mesmo viu ontem como seria complicado. Você realmente acredita nisso? Que nossos mundos importam mais que o que sentimos? Acredito que precisamos ser realistas. Tenho muito respeito por você. Não quero complicar isso com sentimentos que talvez não sobrevivam ao mundo real.
Rafael a estudou por um longo momento, seu rosto mascarando a decepção. Entendo. Respeito sua decisão. Na semana seguinte, Rafael viajou para Recife. Durante sua ausência, Luísa reorganizou seu escritório e adiantou projetos, agradecida pela distância que permitia que suas emoções se assentassem. Foi na quarta-feira, 3 dias após a partida de Rafael, que a tempestade começou. Carmen entrou apressadamente em seu escritório, o rosto alarmado. Senhorita Luísa, acho que deveria ver isso, disse, entregando-lhe um tablet com uma revista de fofocas. O que Luísa viu fez seu sangue gelar. Sob a manchete Herdeiro Mendoncinha segue tradição familiar, havia fotos dela e Rafael no evento. Algumas inocentes, outras manipuladas para sugerir intimidade. O texto maldoso sugeria que Rafael havia encontrado sua nova secretária-esposa. Isso é absurdo, exclamou indignada. Não é só isso, continuou Carmen gravemente. Alguém vazou informações sobre seu passado, sua família, até seu endereço no Grajaú. Regina, murmurou Luísa. Só pode ter sido ela. Nas horas seguintes, a situação piorou. Outras publicações ampliaram as insinuações. Uma repórter apareceu na mansão, sendo barrada pela segurança. Pior ainda, alguns repórteres descobriram o endereço de Dona Zuleika e estavam assediando a idosa com perguntas invasivas. Quando finalmente falou com Rafael, já era noite. Sua voz soava tensa, controlada, mas com fúria contida. Estou voltando imediatamente. Já acionei os advogados. Rafael, estou preocupada com minha avó. Já providenciei segurança para ela. Augusto está a caminho do Grajaú para trazê-la à mansão. Seria mais fácil protegê-la aqui. Isso só vai piorar os rumores. Não me importo com rumores. Me importo com a segurança de vocês duas. O resto podemos enfrentar juntos. A palavra juntos pairou entre eles carregada de significados. Obrigada por não se afastar, Luísa. Eu nunca me afastaria quando você precisasse de mim. Não de novo. Nessas palavras estava uma promessa e uma referência ao dia no café, quando seu silêncio permitiu que ela fosse injustamente acusada. Algumas horas depois, Augusto chegou com Dona Zuleika, que parecia simultaneamente perturbada e animada com a situação. Minha netinha famosa, exclamou ao abraçar Luísa. Quem diria que esta velha viveria para ver seu nome nas revistas? Vó, isso não é bom. Estão inventando mentiras sobre nós. A idosa sorriu perspicaz. Mentiras? Bem, de onde estou, não pareceu que aquele moço olhava para você como se fosse apenas sua funcionária. E você também não olha para ele como apenas seu patrão. Rafael retornou na manhã seguinte, visivelmente exausto da viagem apressada, mas determinado. Depois de garantir que Dona Zuleika estava confortavelmente instalada, convocou Luísa para uma conversa. Os advogados já estão agindo contra as publicações mais agressivas, mas Regina não vai parar por aí. O que ela quer exatamente? Rafael suspirou passando a mão pelos cabelos. Controle, vingança. Regina sempre teve dificuldade em aceitar rejeição. Nosso relacionamento era mais uma aliança estratégica entre famílias que uma união por afeto. Mas para ela, o status de ser a mulher de um Mendoncinha era fundamental. Então é sobre você, não sobre mim. É sobre nós, corrigiu ele, segurando o olhar dela. Sobre o que ela percebe existir entre nós mesmo quando tentamos negar. Aquela afirmação deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que qualquer um deles reconhecia abertamente que havia algo mais que uma relação profissional crescendo. Rafael, mesmo se houvesse algo, você viu o que acontece quando mundos diferentes tentam se misturar. Sua própria mãe sofreu com isso. Um brilho de determinação surgiu nos olhos dele. Minha mãe sofreu porque meu pai nunca teve coragem de enfrentar a sociedade por ela. Sempre tentou agradá-los, provar seu valor. Eu não cometerei o mesmo erro. O que está sugerindo? Que paremos de nos esconder, de nós mesmos, do que sentimos. Regina e pessoas como ela só têm poder sobre nós se permitirmos. Luísa sentiu um misto de esperança e terror. Você realmente acredita que seria tão simples? Não seria simples, admitiu ele, aproximando-se e tomando suas mãos. Seria complicado, difícil, às vezes doloroso. Mas a alternativa, negar o que sentimos por medo do que pensariam,
me parece muito mais dolorosa. Tenho medo, admitiu ela. Não do que diriam sobre mim, mas de me entregar a algo que pode não sobreviver. De confiar e descobrir que era apenas uma fantasia. Rafael acariciou sua bochecha com delicadeza surpreendente. O que sinto por você é a coisa mais real que já experimentei. E estou disposto a lutar por isso, contra quem quer que seja, inclusive contra meus próprios medos. Luísa sabia que estavam à beira de algo que mudaria suas vidas para sempre, e pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez houvesse um futuro em que mundos diferentes pudessem não apenas coexistir, mas criar algo novo e belo juntos. O mundo desabou na semana seguinte. O escândalo, inicialmente restrito a revistas de fofocas, explodiu quando Regina concedeu uma entrevista a um programa sensacionalista. Com lágrimas calculadas, pintou Luísa como uma golpista oportunista, que havia seduzido seu noivo e destruído anos de relacionamento. Sempre soube que Rafael tinha um coração generoso, declarou com falsa magnanimidade. Mas essa moça aproveitou-se disso. Primeiro conseguiu um emprego para o qual não tinha qualificação. Depois manipulou a situação. E, finalmente, seduziu um homem vulnerável. Nas horas seguintes, surgiram fontes anônimas, fornecendo detalhes fabricados sobre a vida pessoal de Luísa. Sua trajetória foi distorcida, sua família exposta, e até a doença de Dona Zuleika apresentada como parte de um plano para despertar compaixão. Em meio a esse furacão midiático, Luísa se viu isolada na mansão, protegida por paredes de concreto, mas vulnerável às feridas que cada acusação causava. Rafael tentava protegê-la, monitorando as informações que chegavam, mas era impossível bloquear completamente o tsunami de mentiras. Não consigo acreditar que alguém possa ser tão cruel, desabafou Luísa, após descobrir que jornalistas haviam assediado seus antigos colegas do Café Velosia. Regina sempre foi implacável quando contrariada, respondeu Rafael. É um traço de família. Por que tanto ódio? Seu relacionamento já havia terminado quando me conheceu. Formalmente sim, mas para Regina nada é definitivo até que ela decida. Durante anos, mantivemos um relacionamento que era mais conveniente que afetuoso. Nossas famílias se conhecem há gerações, temos interesses comerciais em comum. Casar nos parecia o desfecho natural. Quando percebi que estava vivendo a vida que outros planejaram para mim, não a que desejava, Regina não aceitou. E agora me vê como o obstáculo. Vê você como a prova final de que nunca voltarei, corrigiu ele. E pior, vê em você o que nunca conseguiu ser para mim. Alguém que me faz sentir vivo. Aquelas palavras provocaram um redemoinho de emoções em Luísa. Talvez devêssemos dar um tempo, sugeriu. Se me afastar, o interesse da mídia diminuiria. Não, interrompeu Rafael com firmeza. Não permitirei que Regina ou qualquer pessoa nos separe com mentiras. Se você quiser se afastar por vontade própria, respeitarei. Mas não por medo. A determinação em sua voz era inabalável, mas Luísa via a vulnerabilidade em seus olhos. O medo de que ela pudesse partir. Não quero ir, admitiu. Só não quero ser a causa de mais problemas para você. Rafael tomou suas mãos entre as dele. Você nunca foi um problema, Luísa. Foi a solução que eu não sabia que procurava. Naquele momento, algo se solidificou entre eles, uma determinação compartilhada de enfrentar juntos o que viesse. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Rafael mobilizou sua equipe jurídica para processar as publicações mais agressivas. Dona Zuleika, surpreendentemente, tornou-se uma força estabilizadora. No meu tempo, comentou ela durante o jantar, também passei por algo parecido. Claro, não havia televisão ou internets, mas a língua do povo sempre foi afiada. Como assim, vó? Seu avô era filho do dono da fábrica onde eu trabalhava. Quando começamos a namorar, a cidade inteira fervilhava. A família dele me considerava aproveitadora. As outras moças me invejavam. Enfrentamos tudo isso por quase 2 anos. E como superaram? Perguntou Rafael, inclinando-se com interesse. Com verdade e tempo, respondeu Dona Zuleika simplesmente. A verdade porque as ações falam mais alto que palavras. E tempo porque até a fofoca mais suculenta perde o sabor quando não alimentada. Havia sabedoria profunda naquelas palavras simples. Foi com esse espírito que, após uma semana de reclusão,
Rafael e Luísa decidiram sair juntos publicamente. Não em um evento glamouroso, mas em uma visita ao lar de idosos mantido pela Fundação Mendoncinha. Tem certeza? Perguntou Luísa enquanto se preparavam. Haverá jornalistas. Precisamente por isso. Se continuarmos nos escondendo, apenas reforçaremos a narrativa de que temos algo a esconder. Conforme esperado, fotógrafos e repórteres se aglomeraram na entrada, gritando perguntas provocativas. Mas o que testemunharam foi simplesmente um casal trabalhando em um projeto social legítimo. Rafael verificando as instalações, Luísa interagindo com os idosos. O que nenhuma câmera captou foi o momento íntimo que compartilharam no jardim, quando um senhor de quase 90 anos se aproximou. Senhor Augusto, cumprimentou Rafael. Este homem trabalhou com meu avô quando a primeira fábrica foi inaugurada. O idoso estudou Luísa com olhos surpreendentemente vivos. Então é você a moça que está causando tanto alvoroço? Aparentemente, respondeu ela desconfortável. Um sorriso lento se abriu no rosto enrugado. Ótimo, esse rapaz precisava de alguém que o sacudisse. Está ficando igualzinho ao pai, todo certinho por fora, todo atormentado por dentro. Rafael pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo riu. Um som que fez Luísa encará-lo com surpresa. Sr. Augusto nunca foi conhecido por sua diplomacia, explicou. Para que desperdiçar tempo com floreios quando se tem pouco restante? Rebateu o idoso, piscando para Luísa. Jovem, não sei o que dizem sobre você, mas sei reconhecer quando alguém traz luz aos olhos de outra pessoa. E você trouxe luz aos olhos desse rapaz. Isso é tudo que importa no final. Aquelas palavras tocaram Luísa profundamente. No caminho de volta à mansão, Rafael segurava sua mão ocasionalmente. Ele estava certo, comentou. Sobre a luz. Antes de você, eu estava apenas existindo, não vivendo. A honestidade daquela confissão fez o coração de Luísa acelerar. Não precisa dizer nada, continuou Rafael. Só queria que soubesse, independentemente do que aconteça, você mudou algo fundamental em mim. Nas semanas seguintes, uma nova estratégia emergiu naturalmente. Em vez de se esconderem ou lutarem contra cada mentira, simplesmente começaram a viver abertamente, sem escândalos, mas também sem concessões. Compareciam juntos a eventos da fundação, jantavam em restaurantes simples e fizeram uma visita pública ao hospital onde Dona Zuleika realizou sua cirurgia. Gradualmente, o frenesi midiático começou a diminuir. Sem novas polêmicas, o público perdeu interesse. Outras histórias tomaram seu lugar nas manchetes. Regina, no entanto, não estava pronta para desistir. Em uma tarde chuvosa, apareceu sem aviso na mansão exigindo falar com Rafael, que havia viajado a Brasília para uma reunião. Diga a ela que o Sr. Mendoncinha não está, instruiu a governanta a Luísa. Não vou sair daqui até falar com Rafael. A voz de Regina ecoava pelo hall. Sei que ele está aí, provavelmente escondido com aquela substituta barata. Luísa decidiu intervir. Vou falar com ela. Senhorita Luísa, não acho prudente. Precisamos encerrar isso de uma vez por todas. Com passos firmes, dirigiu-se ao hall, onde encontrou Regina em estado de agitação visível. Sempre impecável, a socialite parecia ligeiramente desarrumada hoje. Regina, Rafael não está. Posso ajudar com algo? Os olhos da mulher se estreitaram. Você? Me ajudar? Que piada. Você arruinou minha vida, destruiu meus planos. Não fiz nada disso. Seu relacionamento com Rafael já havia terminado quando nos conhecemos. Tínhamos um acordo, uma compreensão. Nossas famílias, nossos círculos, tudo estava alinhado para nossa união. Então aparece você, com seus grandes olhos inocentes e sua história de superação, e de repente ele decide jogar tudo pela janela? Havia algo quase doloroso na vulnerabilidade que Regina inadvertidamente revelava. Regina, não planejei nada disso. Ele fez suas próprias escolhas, assim como você quando decidiu me humilhar publicamente. Por um momento, pareceu que algo havia penetrado a armadura de Regina, rapidamente substituído por determinação renovada. Não vai durar, declarou com voz perigosa. Conheço Rafael muito melhor que você. Já o vi temporariamente fascinado antes, e quando a novidade passa, quando a realidade do que significa estar com alguém de um mundo completamente diferente se torna clara, ele volta para o que conhece.
para onde pertence. As palavras atingiram Luísa precisamente onde suas inseguranças residiam. Percebendo o impacto, Regina sorriu friamente. Já está acontecendo, não é? Você já começou a perceber os olhares quando saem juntos, os sussurros, a forma como ele precisa constantemente traduzir coisas para você, conversas, referências, piadas internas de um mundo ao qual você nunca pertencerá. Isso não importa para nós, respondeu Luísa, embora sua voz tenha perdido confiança. Ah, querida, claro que importa. Pode não importar agora, no calor da paixão, mas eventualmente, quando a realidade se instalar. Rafael foi criado para liderar, para circular em certos ambientes. Você realmente acredita que pode acompanhá-lo nessa vida, que não o envergonhará em algum momento crucial? Cada palavra era veneno habilmente administrado. Luísa sentiu-se sem ar. Regina, acho que você deveria ir embora. A socialite sorriu, satisfeita. Claro, apenas um conselho. Quando ele inevitavelmente perceber seu erro, não espere um rompimento honesto. Os homens como Rafael são especialistas em desaparecer lentamente, até que você seja forçada a terminar para preservar dignidade. Com essas palavras, Regina ajeitou sua bolsa e dirigiu-se à porta, acrescentando: E quando isso acontecer, não espere que eu o aceite de volta facilmente. Terá que rastejar um pouco. Após sua saída, Luísa permaneceu imóvel, sentindo as palavras de Regina encontrarem todas as inseguranças que tentava ignorar. Não dê ouvidos a uma palavra daquela mulher, disse Dona Zuleika, que havia testemunhado a conversa. Minha netinha, já vi muitas Reginas na vida. Mulheres que acreditam que merecem certas coisas simplesmente por quem são, que confundem posse com amor. Mas e se ela estiver certa? E se for apenas uma fase para ele? Se eventualmente perceber que prefere alguém que não precise ser traduzida para seu mundo? Dona Zuleika tomou as mãos da neta entre as suas. Minha flor, o amor verdadeiro não precisa de tradução. Ele cria sua própria linguagem. Rafael não te escolheu apesar de suas diferenças, mas por causa delas, porque você o faz ver o mundo com novos olhos. Aquelas palavras acalmaram momentaneamente a tempestade no peito de Luísa, mas as sementes da dúvida haviam sido plantadas. Quando Rafael retornou na noite seguinte, encontrou uma Luísa mais quieta, mais reservada. O que aconteceu? Perguntou diretamente. Regina esteve aqui ontem, admitiu Luísa. A expressão de Rafael endureceu imediatamente. O que ela fez? O que disse? Nada que eu já não tenha pensado em algum momento, que somos de mundos diferentes demais, que eventualmente você vai perceber isso e se cansar. Rafael fechou os olhos brevemente. Quando os reabriu, havia determinação feroz neles. Venha comigo, disse, estendendo a mão. Onde? Confie em mim. Luísa o seguiu até o quarto que havia pertencido à mãe dele. Rafael dirigiu-se a uma pequena cômoda e retirou uma caixa de madeira entalhada. Minha mãe me deu isso pouco antes de partir. Disse que eu saberia quando seria o momento de abri-la. Dentro havia cartas amareladas, todas escritas à mão em caligrafia elegante. São cartas que meu pai escreveu para ela, explicou, selecionando uma. Vou ler apenas um trecho. Rafael desdobrou cuidadosamente uma carta. Minha querida Inês, o mundo continua tentando me convencer de que cometemos um erro, que pessoas como nós não deveriam se amar através de barreiras sociais. Talvez estejam certos, tem sido difícil, mas então olho para você, vejo seu sorriso, sinto sua força e percebo que o verdadeiro erro seria viver uma vida adequada sem você. Prefiro enfrentar 1000 julgamentos ao seu lado, que ser aceito em solidão. Meu pai escreveu isso após um evento particularmente desagradável, quando a família Albuquerque fez questão de humilhar sutilmente minha mãe. Ele realmente a amava, comentou Luísa comovida. Sim, mas não o suficiente, respondeu Rafael com tristeza antiga. Amava-a em cartas, em momentos privados, mas publicamente, constantemente cedia às pressões, tentando provar que ela merecia aceitação. Foi esse esforço constante que esgotou minha mãe. Tomando as mãos de Luísa, continuou. O maior arrependimento de meu pai foi não ter sido forte o bastante para criar seu próprio caminho com ela. Em vez disso, gastou uma vida tentando forçá-la a se encaixar em um mundo
que nunca a aceitaria completamente. E você tem medo de cometer o mesmo erro. Não tenho medo. Tenho certeza de que não cometerei. Regina, Elsa, todos eles, representam um mundo ao qual pertenço por nascimento, mas não por escolha. Um mundo de aparências e sentimentos contidos. Rafael tocou o rosto de Luísa com gentileza. Você me mostrou outro mundo. Um onde as pessoas se importam genuinamente. Onde sua avó compartilha chá com vizinhos que mal têm o que comer. Onde sorrisos são reais, não calculados. Onde o valor de alguém não é medido pelo sobrenome. A intensidade em seus olhos era quase física. Não estou pedindo que se adapte ao meu mundo, Luísa. Estou pedindo para construirmos nosso próprio juntos. Um que incorpore o melhor de ambos, que seja unicamente nosso. Aquelas palavras derrubaram as últimas barreiras que Luísa havia erguido. As dúvidas plantadas por Regina não desapareceram completamente, mas foram sobrepostas por algo mais poderoso. A certeza de que enfrentar os desafios juntos valia qualquer risco. Tenho tanto medo, admitiu. Não de amá-lo, mas de não ser suficiente. Você já é mais que suficiente, respondeu ele aproximando-se. É extraordinária. E se alguém não consegue ver isso, o problema é deles. O beijo que seguiu foi diferente de qualquer coisa que Luísa havia experimentado. Não apenas um gesto físico, mas uma promessa, o início de algo que transcendia as circunstâncias que os haviam unido. Há algo que preciso te contar, disse Rafael. Algo que nunca disse a ninguém. O que é? Quando minha mãe estava nos últimos dias, ela me fez prometer algo. Rafael, não cometa o erro do seu pai. Não sacrifique amor verdadeiro por aceitação falsa. E quando encontrar alguém que faça seu coração lembrar que ainda está vivo, agarre-se a essa pessoa, independentemente de quem ou de onde ela seja. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Rafael. Por anos, achei que era apenas o delírio final de uma mulher que nunca foi aceita, até conhecer você. Não quero apenas que fique comigo, Luísa. Quero construir uma vida com você. Quero acordar ao seu lado, enfrentar desafios juntos, criar algo significativo que sobreviva a nós. Você tem certeza? Mesmo com tudo o que ainda pode acontecer? Nunca tive tanta certeza. A questão é, você tem? Sim, respondeu Luísa finalmente. Tenho certeza de que quero construir algo real com você, algo nosso. Não será fácil, mas vale a pena tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o nascer do sol após uma longa noite. Sem mais palavras, ele a puxou para outro beijo, selando o compromisso. Naquela noite, sob o teto da mansão que por tanto tempo havia sido apenas uma casa, Rafael e Luísa deram o primeiro passo em sua jornada compartilhada. O quarto com vista para o jardim de ipês tornou-se o cenário de uma entrega mútua que transcendia o físico. Não te movas, sussurrou ele em determinado momento, sua voz rouca de emoção. Não era uma ordem, mas uma súplica nascida do temor de machucá-la. A resposta de Luísa foi um beijo que comunicava confiança absoluta. Juntos, encontraram um ritmo exclusivamente deles, construindo algo novo no espaço entre seus corpos unidos. Depois, deitados lado a lado, compartilharam o silêncio de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, não em um endereço ou posição social, mas nos braços um do outro. Estou pensando em reformar a casa, comentou Rafael inesperadamente. O quê? Riu Luísa surpresa. Sua avó está certa. Parece mais um museu que um lar. Sempre foi assim, mesmo quando minha mãe vivia. Frio, impessoal, projetado para impressionar, não para acolher quem realmente importa. Como seria essa reforma? Para começar, precisamos de mais cor. Plantas vivas, como sua avó sugeriu. Fotografias reais nas paredes. Um espaço para você costurar se quiser retomar o hobby. O entusiasmo em sua voz era contagiante. Não era apenas uma casa que ele propunha renovar, mas uma vida inteira. Parece perfeito, respondeu Luísa, sentindo felicidade pura. Podemos começar pelo jardim. Sempre sonhei em ter um espaço para plantar ervas e flores. O jardim será seu território. Você pode redesenhá-lo completamente. Deitados ali, fazendo planos para um futuro compartilhado, ambos sabiam que o caminho não seria fácil. Regina e pessoas como ela continuariam a existir,
as diferenças sociais não desapareceriam e haveria momentos de dúvida. Mas naquela noite, sob a luz da lua, nada disso importava. O que importava era a certeza de que enfrentariam juntos cada desafio, construiriam juntos cada solução, celebrariam juntos cada vitória, não como um rico empresário e uma ex-garçonete, mas simplesmente como Rafael e Luísa, dois seres humanos que haviam encontrado no outro exatamente o que não sabiam que procuravam. 1 ano se passou desde aquela noite transformadora. A mansão Mendoncinha havia se transformado em um verdadeiro lar, refletindo a fusão harmoniosa de dois mundos aparentemente incompatíveis. O jardim, sob os cuidados de Luísa, floresceu com exuberância, atraindo borboletas e beija-flores. Canteiros de ervas aromáticas conviviam com rosas raras. Árvores frutíferas do Nordeste, em homenagem às raízes baianas de Dona Zuleika, cresciam ao lado de espécies ornamentais. No interior da casa, paredes antes ocupadas por pinturas escolhidas por valor de mercado, agora exibiam fotografias reais. Luísa e Rafael na Chapada Diamantina, Dona Zuleika ensinando Rafael a fazer vatapá, o casal com vizinhos do Grajaú durante uma festa comunitária. O antigo quarto de Inês havia sido transformado em um ateliê de costura para Luísa, que redescobria a paixão pelo ofício ensinado por sua avó. A máquina antiga permanecia como peça central, agora acompanhada por equipamentos modernos e tecidos coloridos. Mas as transformações mais profundas eram emocionais. Rafael, antes esculpido em gelo, agora ria abertamente e expressava emoções sem reservas. Luísa havia crescido em confiança, encontrando seu espaço no novo ambiente sem comprometer sua essência. Profissionalmente, haviam encontrado um equilíbrio. Luísa deixara o cargo de assistente pessoal e dividia seu tempo entre os estudos de direito, sonho adiado que finalmente realizava, e a coordenação de projetos sociais da Fundação Mendoncinha. Nem tudo, porém, havia sido fácil. O escândalo inicial se dissipou, mas deu lugar a um preconceito mais sutil. Em eventos sociais, Luísa ainda enfrentava olhares condescendentes ou comentários velados. Rafael enfrentou resistências no mundo corporativo, com alguns questionando suas decisões desde que aquela moça da periferia entrara em sua vida. Mas cada desafio apenas fortaleceu sua determinação de permanecerem fiéis a seus princípios e sentimentos. Naquela manhã ensolarada de sábado, a mansão estava especialmente agitada, preparando tudo para o aniversário de 70 anos de Dona Zuleika. No quarto principal, Luísa ajustava os detalhes de seu vestido. Uma criação própria feita com tecido de uma cooperativa de artesãs do sertão nordestino. "Está absolutamente deslumbrante", disse Rafael da porta, fazendo-a virar-se com um sorriso. Ele a observava com aquele olhar que ainda fazia seu coração acelerar, uma mistura de admiração, desejo e amor profundo. "Obrigada. Não tenho certeza sobre os brincos, acha que combinam?" Rafael ajustou delicadamente o brinco de prata com pedras naturais. "Perfeitos. Como você." O casal desceu juntos para supervisionar os preparativos. O jardim havia sido transformado em um espaço acolhedor, com mesas redondas sob os ipês floridos, faixas coloridas e um pequeno palco para apresentações musicais. Os convidados começaram a chegar por volta das 3 da tarde. Uma mistura incomum. Vizinhos do Grajaú, idosos do lar mantido pela Fundação, associados de Rafael, colegas da faculdade de Luísa e alguns membros da alta sociedade que haviam superado preconceitos iniciais. Dona Marlene, a vizinha que cuidara de Dona Zuleika, chegou com seu marido, trazendo doces caseiros. Tadeu, o ex-colega barista que agora administrava sua própria cafeteria, financiada inicialmente por Rafael, trouxe um bolo com motivos baianos. A própria aniversariante, radiante em um vestido azul turquesa, circulava entre os convidados com energia surpreendente, compartilhando histórias e distribuindo abraços. No auge da festa, Rafael subiu ao pequeno palco pedindo atenção. "Boa tarde a todos. Estamos reunidos para celebrar uma mulher extraordinária, que nos ensinou mais sobre dignidade, força e amor verdadeiro que qualquer universidade poderia." Murmúrios de aprovação pontuaram suas palavras. Dona Zuleika, quando a conheci,
Estava completamente fora da minha zona de conforto. Continuou provocando risadas. Você me ofereceu café com canela e me tratou simplesmente como um ser humano, não como um empresário ou um Mendoncinha. Foi uma das primeiras vezes que me senti visto de verdade. Ao longo deste ano, você tem sido não apenas uma avó para Luísa, mas uma espécie de avó para mim também. Paciente com minhas limitações, generosa com sua sabedoria e implacável quando preciso de uma dose de realidade. Por isso, Luísa e eu queríamos oferecer algo especial em seu aniversário. Com um gesto, convidou Luísa a juntar-se a ele no palco. Ela subiu segurando um envelope colorido. Vó, começou, a voz embargada pela emoção. A senhora sempre me contou sobre seu sonho de conhecer a terra dos seus pais, de pisar no solo da Bahia pelo menos uma vez, de sentir a areia de Itapuã nos pés, de ver o pôr do sol no farol da Barra. Dona Zuleika levou as mãos à boca, os olhos arregalados em antecipação. Por isso nosso presente é uma viagem para Salvador. 2 semanas com tudo incluído, para a senhora e 5 amigos, apartamentos em frente à praia, um guia local e tempo para conectar-se com suas raízes. Por um momento, Dona Zuleika pareceu sem palavras. Então, com dignidade, levantou-se e caminhou até o palco, aceitando o envelope com mãos trêmulas. Meus filhos, este é um presente que alimenta a alma. Obrigada por entenderem que, mesmo aos 70 anos, ainda tenho sonhos a realizar. Virando-se para os convidados, acrescentou com um sorriso maroto. E já sei quem levarei comigo. Marlene, Antônio, Josefa, Severino e Cleide, preparem as malas. Vamos dançar forró na praia. Os mencionados explodiram em exclamações de surpresa e alegria, provocando aplausos e risadas. Em determinado momento, enquanto a festa continuava, Luísa afastou-se para um canto mais tranquilo do jardim. Rafael a encontrou ali, oferecendo-lhe uma taça de água com limão. 1 centavo pelos seus pensamentos. Estava pensando em como é surreal. Se alguém me dissesse há 2 anos que estaríamos aqui assim, eu teria achado loucura. Rafael a abraçou por trás. Acha que estamos construindo bem? Nosso próprio mundo? Acho que estamos no caminho certo. Não é perfeito, ainda enfrentamos resistências, mas cada vez mais as pessoas parecem entender o que estamos tentando construir. Falando em construir, há algo que quero lhe perguntar, algo que venho pensando há algum tempo. O que foi? Você parece ansioso. Rafael respirou fundo, tomando as mãos dela entre as suas. Tenho uma proposta sobre o futuro da Fundação Mendoncinha. Estou ouvindo. Quero transformá-la, não apenas em tamanho, mas em propósito fundamental. Quero que se torne algo mais significativo, mais alinhado com nossas visões. O uso do pronome nossas não passou despercebido por Luísa. O que está pensando exatamente? Quero renomeá-la como Fundação Mendoncinha Ribeiro, e quero que você a lidere oficialmente, não apenas como coordenadora, mas como diretora executiva com autonomia total. A proposta pegou Luísa completamente de surpresa. Rafael, isso é imenso, tem certeza? O nome Mendoncinha tem décadas de história e eu ainda nem terminei meu curso. Precisamente por isso. O nome carrega um legado que, embora tenha aspectos positivos, representa uma visão paternalista de filantropia. A ideia de que pessoas privilegiadas ajudam os menos afortunados por generosidade, não por justiça social. Sob sua liderança, a Fundação poderia se tornar algo verdadeiramente transformador, não apenas oferecendo assistência, mas trabalhando para mudanças estruturais, para empoderamento genuíno. E quanto à minha experiência, haverá pessoas que dirão que só obtive essa posição por causa do nosso relacionamento. Dirão de qualquer maneira, assim como dizem que só me interesso por causas sociais por sua influência. A questão é, deixaremos que essas vozes determinem o que podemos fazer? Havia verdade naquelas palavras. Durante meses, Luísa havia implementado mudanças significativas, frequentemente enfrentando resistência, mas provando o valor de suas abordagens através de resultados concretos. Você seria uma líder extraordinária, Luísa, não apesar da sua origem, mas precisamente por causa dela. Você enxerga possibilidades que pessoas como eu, criadas em privilégio, simplesmente não conseguem ver. Vou pensar seriamente sobre isso,
prometeu, tocada pela confiança dele. É uma responsabilidade enorme. Rafael sorriu. É tudo o que peço. Que considere, sem pressão. Naquele momento, Luísa percebeu algo crucial. O Rafael, que agora estava diante dela, não era o mesmo homem que havia testemunhado em silêncio sua humilhação no café. Era alguém que havia crescido, aprendido a expressar não apenas afeto, mas respeito profissional. E ela também havia mudado. Não era mais a jovem insegura que temia não ser suficiente. Havia aprendido a habitar múltiplos espaços sem perder sua essência, a traduzir suas experiências em insights valiosos. Obrigada, disse abraçando-o, não apenas pela proposta, mas por ver em mim coisas que eu mesma ainda estava aprendendo a reconhecer. Foram interrompidos pelo som de talheres tilintando em taças, o sinal de que Dona Zuleika faria um discurso. Trocando sorrisos cúmplices, voltaram para junto dos convidados. No centro do jardim, a idosa havia subido em uma pequena cadeira, apesar dos protestos de várias pessoas preocupadas, de onde comandava a atenção de todos. Meus queridos, primeiro, obrigada por estarem aqui. 70 anos não é pouca coisa, especialmente quando boa parte deles foi passada trabalhando em pé na casa dos outros. Risadas afetuosas percorreram o jardim. Mas não vou falar sobre o passado. Quero falar sobre o presente e sobre o futuro. Sobre o que temos construído aqui, neste espaço que antes era apenas uma casa bonita e agora é um verdadeiro lar. Seu olhar encontrou Luísa e Rafael. Quando minha netinha me contou que havia sido convidada para trabalhar nesta mansão, confesso que tive medo. O mundo não costuma ser gentil com pessoas como nós quando entramos em espaços que não foram feitos para nós. Murmúrios de compreensão surgiram, especialmente entre os convidados do Grajaú. Mas o que testemunhei foi algo que raramente vi em meus 70 anos. Pessoas realmente tentando entender umas às outras, não apenas tolerando diferenças, mas valorizando-as. Dona Zuleika estendeu uma mão para Rafael, que se aproximou e a ajudou a descer da cadeira. Este rapaz aqui poderia ter sido apenas mais um rico arrogante. Deus sabe que já limpei a casa de muitos desses. Mais risadas, incluindo o próprio Rafael. Mas ele escolheu ser mais. Escolheu abrir não apenas sua casa, mas seu coração. Escolheu aprender com pessoas que o mundo diz que não tem nada a ensinar. E minha netinha escolheu nunca esquecer de onde veio, mesmo abraçando novas possibilidades. A emoção era palpável. Alguns convidados enxugavam lágrimas discretamente. Então, meu desejo de aniversário, além dessa viagem que ainda estou tentando acreditar que é real, é que continuemos nesse caminho. Que lembremos que as barreiras entre pessoas são criadas, não nascidas. Que podemos escolher derrubá-las, um tijolo de cada vez. Erguendo sua taça, concluiu: a construção de pontes, não muros. A coragem de amar além de fronteiras. E a família que escolhemos criar, não apenas aquela em que nascemos. Um coro de saúde ecoou pelo jardim enquanto abraços e sorrisos eram trocados. Horas depois, quando a festa começava a diminuir com o pôr do sol, Luísa e Rafael encontraram um momento de quietude perto da fonte. A luz dourada do fim de tarde banhava tudo com um brilho quase mágico. Foi um dia perfeito, comentou Luísa, observando sua avó que ainda conversava animadamente com um pequeno grupo. Quase perfeito, corrigiu Rafael com um sorriso enigmático. Ainda falta algo. Em um movimento que a pegou completamente de surpresa, Rafael ajoelhou-se à sua frente, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Rafael, sussurrou ela, o coração acelerado. Luísa Ribeiro, quando entrou na minha vida, era como se eu estivesse dormindo por anos e finalmente acordasse. Você me mostrou que existia um mundo inteiro além das paredes que havia construído. Um mundo cheio de cores e sentimentos que havia esquecido como experimentar. Abriu a caixa, revelando um anel delicado, não um diamante ostentoso, mas uma peça única de ouro branco com pequenas pedras coloridas brasileiras, formando um padrão que lembrava as flores do jardim. Este anel foi desenhado por nós dois, embora você não soubesse. Usei os desenhos do seu caderno de costura, aqueles padrões florais que você rabisca enquanto pensa, combinados com pedras que representam a união dos nossos mundos. Não estou pedindo que seja a esposa de um Mendoncinha. Estou pedindo para construirmos juntos
um novo significado para nossos nomes, nossas vidas. Estou pedindo para continuarmos essa jornada de descoberta, oficialmente, perante o mundo e perante nós mesmos. Luísa Ribeiro, você me daria a honra de se casar comigo? Não como uma conclusão de nossa história, mas como o início de um novo capítulo que escreveremos juntos? Os olhos de Luísa transbordaram de lágrimas de alegria. Por um instante, reviu mentalmente a jornada percorrida, desde o primeiro encontro no café, passando pela humilhação injusta, a oferta de emprego, os desafios, até os momentos de vulnerabilidade compartilhada. Sim, respondeu finalmente, sua voz firme, apesar das lágrimas. Sim, quero construir esse futuro com você. Quero enfrentar cada desafio, celebrar cada vitória, descobrir cada possibilidade juntos. Rafael deslizou o anel em seu dedo com reverência, antes de levantar-se e envolvê-la em um abraço que comunicava mais que palavras. Quando seus lábios se encontraram, era como se selassem não apenas um compromisso entre si, mas com a visão que haviam desenvolvido de um mundo onde diferenças não eram obstáculos, mas oportunidades de crescimento. O som de aplausos interrompeu o momento, fazendo-os perceber que haviam adquirido uma plateia. Dona Zuleika liderava o grupo, seu rosto radiante, enquanto convidados de todas as origens sociais celebravam aquela união que um ano antes muitos teriam considerado impossível. Então, quando será o casamento? Perguntou Dona Zuleika, aproximando-se. Depois que voltarmos da Bahia, espero. Rafael riu, mantendo um braço ao redor da cintura de Luísa. Absolutamente. Não pensaríamos em fazer nada sem sua participação ativa. Ótimo, aprovou a idosa, porque tenho algumas ideias sobre decoração. Esta casa precisa de mais cor para uma celebração adequada. Enquanto os convidados ofereciam felicitações e Dona Zuleika já começava a discutir possíveis datas, Luísa e Rafael trocaram um olhar cúmplice, um daqueles momentos de comunicação silenciosa, onde palavras eram desnecessárias. Naquele olhar estava a promessa de continuar construindo algo único, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. De usar seus recursos, privilégios e experiências combinados para criar espaços onde outras pontes pudessem ser construídas, onde outros mundos pudessem se encontrar e se enriquecer mutuamente. O sol finalmente se pôs, mas o céu continuava iluminado por uma mistura extraordinária de cores, rosa, laranja, violeta e azul profundo, como se a própria natureza celebrasse a união de elementos diversos em algo harmonioso. Que assim, sob aquele céu multicolorido, Rafael e Luísa deram mais um passo em sua extraordinária história. Não um conto de fadas onde diferenças eram magicamente apagadas, mas uma narrativa profundamente humana, onde eram abraçadas, valorizadas e transformadas em fonte de força. Não sabiam exatamente o que o futuro reservava, mas tinham certeza de uma coisa: continuariam construindo seu próprio mundo, tijolo por tijolo, com a determinação de quem descobriu que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de ver, respeitar e valorizar genuinamente o outro em sua totalidade. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno sobre São Paulo, a Mansão Mendoncinha, em breve talvez, Mansão Mendoncinha Ribeiro, continuava brilhando com luzes, música e risos. Um símbolo tangível da possibilidade de que mundos diferentes podem sim, não apenas coexistir, mas criar algo inteiramente novo quando se encontram com corações e mentes abertos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes sobre amores que superam barreiras sociais e preconceitos. Encontrem-na aqui clicando à esquerda da tela. Se esta história mexeu com vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e a beleza do amor verdadeiro. Não percam nossos próximos conteúdos. Aguardamos vocês nos comentários. Conte-nos de onde estão assistindo e qual foi sua parte favorita dessa emocionante jornada.